Beleza, agora eu vou dar sequência com a segunda aula de iniciozinho da orientação objeto, entendendo o Java. Eu tinha chegado e mostrado o método principal e fazendo algumas coisinhas já, desde o início. Mas eu comecei a abordar vários termos, o static, instância e assim vai, que pode ser algo que não seja tão lógico, não lógico, né, mas tão intuitivo para quem está começando a ver a linguagem. E prometo que eu vou tentando passando um por um e a gente vai vendo de pouco em pouco, mas eu acho legal já desde o início ir citando eles para familiarizar, né? Beleza, aqui eu criei o pacote main, que ia ter o nosso método principal, que a gente chamou também de main. A gente chamou a classe principal, public class principal, e dentro da classe a gente criou um método. Um método é uma função dentro da classe, alguma tarefa que a classe disponibiliza. Um, melhor, um conjunto de ações que é executadas. Um método contém um conjunto de instruções que vai ser executado quando ele for chamado. Exatamente como foi esse outro método. Ele tem uma única instrução que é printar em tela esse textozinho aqui. Quando eu chamo ele dentro do método main, ele executa todas as ações que tem aqui dentro, que é printar. Ele aparece no fluxo principal? Sim. E era o que ele estava fazendo no nosso console aqui. Beleza? E tem as outras instruções dentro do main. Então ele juntou todas as instruções dele mesmo com as instruções dos métodos que ele chamou. Tá. Mas agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos deixar um pouco esse método main guardado ali, para depois a gente voltar a trabalhar nele. E vamos criar um novo pacote. E por que eu estou criando pacotes? Porque se eu ficar criando tudo no mesmo pacote, vai ficar feio. Mas até para entender um pouquinho melhor, vamos deixar tudo de início no mesmo pacote. Acho que vai ser mais fácil de entender. Eu vou criar pessoa. Quero criar uma classe pessoa. Por que uma classe pessoa? Imagina no seguinte. Eu tenho meu nome Gabriel, tenho o meu CPF com valor 1234 e a minha data de nascimento é 1º de janeiro de 2000. Eu tenho essas informações que são minhas. O CPF meu é único, meu nome pode até não ser único, mas é o meu nome. Tem a minha data de nascimento, que pode não ser única, mas é a minha data de nascimento. Eu tenho informações minhas. Mas quem está assistindo vai ter as informações dele, vai ter o seu nome, a sua data de nascimento, o seu CPF e assim vai. Então a gente tem os mesmos, como posso dizer, atributos, que é o nome, o CPF e a data de nascimento, mas com valores diferentes. Então, esses atributos que todas as pessoas têm vai estar presente dentro da classe pessoa. Então, aqui eu criei a classe pessoa, eu vou colocar os atributos: nome, CPF, data, nascimento. Beleza. Vamos começar com esses três atributos. Então, isso, a classe é como se fosse uma definição de alguma coisa, mas a definição dos seus atributos, algo que é compartilhado. E eu tenho os objetos, que é a instância de determinada classe. Quando eu digo isso, no objeto, naquele exemplo que eu estou falando, sou eu, o Gabriel, que eu tenho os meus valores. Eu sou uma pessoa. Eu sou da classe pessoa, mas eu sou um objeto da classe pessoa, eu sou uma instância dela. É, talvez não tenha ficado muito claro, mas quando a gente começar a escrever o código, talvez fique. Então vamos tentar dar uma olhada. Aqui eu vou determinar os atributos, que é o nome, o CPF e a data de nascimento. Mas eu tenho que determinar os tipos que os atributos podem receber. O nome é um campo de texto, então eu trato ele como string. O CPF também é um campo de texto, eu trato ela como string. E a data de nascimento é uma data, então eu vou tratar com um valor que armazena uma data. Um dos valores que armazenam data tem no Java o date, mas a gente utiliza mais o local date time, que é um recurso mais novo do Java. No Java utiliza, sempre que você trabalhar com data, usa o local date time, que é algo mais tranquilo de trabalhar. Então, dentro da pessoa, eu tenho os atributos nome, CPF e data de nascimento. Beleza? Então, vamos pegar aqui no principal, vamos fazer o seguinte. O que eu estou falando aqui? Eu tenho uma variável que chama Gabriel, que é o meu nome, né? E ela é da classe pessoa. Então, essa variável, ela pertence à classe pessoa. E quando eu digo que ela é da classe, não pertence, né? Quando ela é da classe, ela tem esses valores aqui como os atributos. Então, o que acontece?
Essa variável, ela vai ter o CPF dela, o nome e também vai ter a data de nascimento. Então, repare no seguinte. Tem o Gabriel aqui, que é da classe pessoa, beleza? Com o Gabriel da classe pessoa, eu instanciei um espaço de memória para guardar as informações dele como pessoa. Que aí vai ser o nome, o CPF e a data de nascimento. Se eu pegar aqui, o CPF vai receber aquele valor que eu falei, 1, 2, 3, 4. Beleza? Então ele recebeu uma string, que é 1, 2, 3, 4, e guardou dentro dele. Dentro de Gabriel, o nome é Gabriel Magalhães. Beleza? E a data de nascimento, receber um local date time, deixa eu pegar uma forma aqui enxuta. O ano é 2000, o mês é do month ponto, o mês de janeiro, do dia 1 a hora 00. Não vou me preocupar muito com isso. Então guardei as informações da data que eu nasci, né? 1º de janeiro de 2000 e a hora eu não lembro de cabeça, sei lá, acho que era 4 horas, não sei. Beleza. Então guardei essas informações do Gabriel. Então, olha só, se eu der um system.out println e fazer o seguinte, o nome opa, pegar essa linha aqui, copiar, pf, e pedir para rodar essa classe principal. Vamos ver o que acontece. O nome da pessoa é Gabriel Magalhães, que é o valor que eu defini no atributo nome do Gabriel. O CPF é 1234, que eu defini aqui no atributo CPF. E a data de nascimento foi a que eu entrei aqui, ó. 1º de janeiro de 2000, às 4 horas da tarde. Beleza? Então, esse daqui eu criei um objeto da classe pessoa e informei os valores desse objeto. Então, o objeto é uma instância, é como se fosse uma espécie e um animal que pertence àquela espécie. No caso, a espécie é a pessoa, e o animal que pertence à espécie é o objeto Gabriel. Então, essa é a diferença entre a classe e o objeto. E o objeto é uma instância dessa classe. Então, dentro do objeto, eu vou seguir os padrões determinados dentro da classe e vou ter essas informações. Além do que a gente chama de atributos, eu posso ter métodos dentro da classe pessoa. Então, eu vou ter um método aqui, public string descrição da pessoa. O que esse método de descrição da pessoa faz? Ele vai retornar uma string que vai ser todas as informações que a pessoa tem. Então, vou dar aqui um return e eu vou retornar um textão aqui. O nome da pessoa é beleza.
Beleza. A ideia daqui é eu retornar, esse método é público, ou seja, qualquer classe tem visualização desse método, ele é string e o nome desse método é descrição da pessoa. E ele não recebe parâmetro, ou seja, ele não recebe uma entrada, ele só gera saída. E a saída eu determinei que é do tipo string. Então eu determinei que o retorno desse método vai ser essa string zona aqui. Ó, o nome da pessoa é o nome da pessoa, o CPF é tal e a data de nascimento é tal. Só que aqui eu não estou trabalhando com o objeto, eu estou trabalhando dentro da classe. Então, ao invés de eu determinar o nome da variável do objeto, eu vou informar this. This.nome, this.cpf e this.data de nascimento. Por quê? Porque dentro de pessoa eu ainda não tenho a visão das instâncias. Eu tenho a visão da própria pessoa. Então eu quero que o nome da pessoa é o nome dela mesmo. Então this, o meu nome, o meu CPF ou a minha data de nascimento. Então uso this. É um prefixo para informar que é o próprio nome, o próprio CPF e a própria data de nascimento. Então beleza, eu determinei aqui que vai retornar esse textão aqui na pessoa. Então, ao invés de eu fazer esse cara aqui, o Gabriel, além desses atributos, ele tem um método, que é a descrição da pessoa. E esse método vai retornar todas as informações do Gabriel. Então, vamos pegar aqui e rodar. Ó, o nome da pessoa é Gabriel Magalhães, que eu determinei. O CPF da pessoa é 1234. E a data de nascimento da pessoa é a data que eu informei ali. Então, aqui eu gerei uma instância do Gabriel, passei essas informações como valor e usei o método de descrição da pessoa para o próprio Gabriel tem um método que gera um textinho que é a descrição das informações dele. Então, se eu viesse aqui e criasse um novo objeto, pessoa, João recebe new pessoa, eu estou criando a variável João, ela é da classe pessoa, e ela está recebendo uma nova instância da classe pessoa, ou seja, estou reservando um espaço de memória para guardar aqueles atributos. Beleza? Então, como eu reservei esse espaço de memória, o João ele vai ter o próprio nome dele, que vai receber João dos testes. O João é um pouquinho mais velho. Beleza. Então aqui se eu fizer a mesma coisa, só que em vez do Gabriel utilizar o método do João, ponto de descrição da pessoa, vamos ver como é que fica. Ó, o primeiro, o nome da pessoa é Gabriel Magalhães, CPF e tal, aquilo que a gente já viu. Só que o João ele tem um método dele e que faz com as informações dele. Então, o nome da pessoa é João dos Testes, que foi o valor que eu determinei. O CPF é o CPF que ele tem e a data de nascimento é a data dele mesmo. Então, esse método vai, a partir das informações dele, gerar o texto descritivo dele. Então, a gente tem aquele textinho, beleza? E aqui eu coloquei público, porque todas as classes vão poder ver. Mas se eu colocar privado, nem todo mundo vai ter acesso. Na verdade, eu só tenho acesso a esse método dentro da própria pessoa. Então aqui em principal ele não tem acesso a essa descrição pessoa. Tá vendo que a mensagem de erro, o método descrição da pessoa, do tipo pessoa, não está visível? É porque ele está encapsulado dentro de pessoa. Ele é visível somente dentro de pessoa. E como eu estou na classe principal, eu não tenho acesso a esse método. Então essa é o encapsulamento, é determinar quem pode ver esse método. Quando eu deixo ele público, as outras classes podem ver. Quando eu deixo ele privado, só pode ser visível aqui dentro de pessoa. E as outras classes não podem ver. Se eu colocar protected, que é algo que a gente não usa com tanta frequência, são todas que estão dentro do mesmo pacote podem ver. Como pessoa está no mesmo pacote principal, pode ver. Mas se eu viesse aqui e criasse um novo pacote,
criar o pacote separado e vou jogar a pessoa para dentro desse pacote separado, repare só, já não é visível, entendeu? E até os atributos também não são visíveis, porque os atributos não estão com encapsulamento definido. E o que ele me dá como sugestão? Mudar a visibilidade do CPF para público. Então aqui, ó, ele pede para eu adicionar público no CPF. Poderia adicionar público no nome e público aqui na data de nascimento. E agora ele tem a visualização. Aqui também teria que colocar público, né? Para poder ver de uma forma global. Beleza? Então é isso, é a primeira aula. A primeira aula já escrevendo, envolvendo o classe e objeto e envolvendo um pouquinho de encapsulamento. Mas isso a gente vai entender um pouco mais a fundo quando fizer alguns outros testes. Principalmente, isso daqui é algo não recomendado. E já vou adiantando. O ideal seria que esse cara aqui fosse privado. Por quê? Porque a pessoa pode ter a capacidade de mexer no nome dela. Eu não deveria passar essa responsabilidade para a classe principal. Não poderia deixar que outras pessoas alterem o nome da pessoa. Desculpa. Que outras classes alterem o nome da pessoa. Só a própria pessoa que pode alterar seu nome. Só a própria pessoa que pode alterar seu CPF. Só a própria pessoa que deveria alterar a sua data de nascimento. Mas a gente vai entender um pouquinho quando começar com as próximas aulas.